Pode falar? Bom dia! Pode falar? Pode. Vocês pediram e nós estamos aqui de novo com o programa Que Cidade é Essa? Mas cidade? Tem cidade por aqui? Onde é que nós estamos? Nós estamos no famoso e histórico e imprescindível Rio Batalha. O rio que abastece grande parte da água que a população de Bauru consome e também é o marco divisório entre a cidade de Bauru para cá e a cidade de Piratininga para lá. Nós estamos bem na fronteira, então, entre os dois municípios. E por quê? Por que esse lugar é tão histórico? Por que esse rio Batalha é um rio histórico para a cidade de Bauru? Bom, só a gente olhar os detalhes já dá para ver coisas históricas aqui do lado, né? Olha ali aquelas pedras centenárias ali, quase centenárias, elas eram a base da ponte onde a ferrovia que ligava Piratininga a Bauru passava. Então o trem durante muitos anos e muitas décadas passou ali em cima, né? Bom, apesar desse monte de isopor que está atrás da gente ali, ó, ali no fundo, né? O pessoal vem aqui é meio que um clubezinho, o pessoal nada aqui, né? Mas e a história? Por que esse rio é tão histórico assim, né? A gente já mostrou a ponte onde o trem passava ligando as duas cidades, de Bauru e Piratininga, mas o próprio nome do rio. Você já pensou por que o rio Batalha se chama Batalha? Porque lá nos primórdios, quando o homem não indígena, ou seja, aquele que a gente chamava de homem branco, né? Mas que na verdade a gente nem sabe se era branco, mas assim, o homem não indígena, dito civilizado, chegou aqui na nossa região lá por volta de 1840, 1850, que começou a chegar mais gente. Eles se estabeleceram aqui em volta, fazendo seus ranchos, né? Eram grileiros que vinham para tomar posse de terras que estavam no meio da floresta, a grande floresta que existia no estado de São Paulo, né? A partir daí, todo povoadinho que existia aqui na região se tornava uma boca do sertão, porque depois do povoado o mapa era branco, era tudo floresta, era onde esses poceiros vinham para conseguir as terras. E aí o que os poceiros encontraram quando chegaram aqui? Os indígenas. Quais indígenas? Que tipo de indígenas? Quais nações indígenas que esses homens ditos civilizados que vieram lá da civilização, dita civilização, encontraram quando chegaram nessas selvas? Quais? Os Guarani, os Otixavantes e os Caigangues. Os Guaranis eram indígenas que moravam nas margens dos grandes rios. É importante a gente ter em mente que todos esses rios que estão em volta de Bauru e de Piratininga, eles eram muito mais largos e muito mais fundos, né? Conforme a ação humana foi assoreando tudo, esses rios ficaram muito mais curtos, muito menores, mais rasos, né? Vai perdendo a água. Na época não, dava para navegar aqui de barco, inclusive, né? E os indígenas Guarani, que moravam aqui na nossa região, eles costumavam habitar as margens dos grandes rios, dos maiores rios. Já os Otixavantes habitavam as áreas de campos naturais. Se a gente subir em cima de todos os morros da Serra da Jacutinga e em cima de qualquer espigão de Bauru, você vai ver floresta de um lado e do outro lado era campo. Bom, então aqui onde a gente está em cima de um dos espigões que fazem os morrinhos, né? As altitudes que existem na cidade de Bauru. Mas lá do outro lado da nossa imagem, lá no fundo, a gente pode ver a Serra da Jacutinga, né? É interessante que esses espigões e a própria Serra da Jacutinga, eles são importantes divisores de água. Isso a gente aprende na escola, né? O que é um divisor de água? Um divisor de água é como você pode ver ali em cima da Serra da Jacutinga. Toda a água que nasce lá em cima e corre para cá está na bacia do Rio Batalha. E toda água que nasce lá em cima e corre para lá está na bacia de outros rios que vão chegar no final deles lá no Rio Paranapanema. O que corre para cá
vai chegar na bacia do Batalha e o Batalha vai cair na bacia do Tietê. Então ali vocês estão vendo um importante divisor de água do estado de São Paulo, porque tudo que nasce para lá vai para o Paranapanema, tudo que nasce para cá vai para o Tietê, mas antes vai passar pelo nosso importantíssimo e histórico Rio Batalha. Portanto, todos os indígenas Otixavantes moravam nas áreas de campos naturais, onde não havia floresta densa, o que foi a sentença de morte dessa nação indígena aqui na nossa região. Porque morando em áreas de campos, eles eram facilmente alvejados pelas armas do homem dito branco. Se os Otixavantes morreram todos, assassinados pelo homem branco, o que aconteceu com os Guaranis? Os Guaranis acabavam, todos eles, sendo aculturados pelos novos chegadores, pelas pessoas que chegavam aqui para montar seus ranchos e as suas fazendas. Então os Guaranis acabavam sendo escravizados pelos novos fazendeiros, né? Eles acabavam indo trabalhar dentro das fazendas, numa situação bem precária, e alguns iam para a cidade. Houve muito caso de alcoolismo entre os Guaranis, né? E no final os Guaranis acabaram virando um tipo de capitão do mato desses novos poceiros, né? Eles é que iam atrás dos outros indígenas ferozes, né, para conseguir expulsar os indígenas da região, os indígenas que opunham resistência a esses novos habitantes que vinham da civilização. Quem que opunha tanta resistência assim? Eram os temíveis caigangues. Os indígenas caigangues, eles pertencem ao tronco G das nações indígenas. Eles são diferentes dos guaranis. Eles são indígenas ferozes, que ao contrário dos Otixavantes que viviam nas áreas de campo, eles viviam nas áreas de mata e conheciam como a palma da mão todas as florestas da região. E aí eles conseguiam pegar o homem dito branco de surpresa. E foi uma guerra quase interminável, uma guerra que começou lá pelo ano de 1850 e foi até a pacificação com os indígenas no ano de 1912. Portanto, esse Rio Batalha, ele se tornou uma fronteira entre os habitantes da região que eram caigangues, que foram expulsos para o lado de cá, e os novos fazendeiros, os poceiros de terra que ficaram para o lado de cá. E a guerra começou e não parou mais, né? Durou mais ou menos de 1850 a 1912, quando houve a pacificação de todos os caigangues que ainda estavam opondo resistência ao dito progresso que tinha chegado na região. Em 1912, lá onde hoje é a cidade de Promissão, mas era no meio da floresta na época, não tinha nada lá, e pertencia a Bauru, tudo era Bauru. Bauru era daqui até o Rio Paraná. Então, lá em Promissão, em 1912, o governo conseguiu fazer a pacificação com os indígenas caigangues e aí eles pararam de viver nas florestas e foram aldeados em algumas aldeias aqui da região, até lá na região de Tupã, né? Essas aldeias existem até hoje. Na história, quem chegou primeiro? Bom, em 1834 já existe um registro de um fulano chamado Pedro Nardes Ribeiro, que morava aqui já em Bauru, no meio do nada com a sua família, mas ele chegou sozinho, né? Só ele e a família dele, lá perto de onde é o hospital da Unimed. Porém, na década de 1840, neste lugar que nós estamos, chegaram mais dois malucos, aquela ponta de lança dessa onda de ocupação que aconteceu no Oeste Paulista, né? Quem eram eles? Pedro Nardes Ribeiro e Sebastião Pereira. Os dois chegaram na década de 1840 aqui nessa nossa região, porque eles descobriram lá no alto da Serra de Agudos, né, onde começa a Serra da Jacutinga, eles descobriram a nascente do Rio Batalha. E eles vieram, né, usando o rio como se fosse um caminho. Isso era muito comum na época. Os exploradores, os poceiros, eles costumavam usar os rios como caminhos, porque era mais fácil de se deslocar do que andar no meio da selva imensa que existia aqui. Sebastião Pereira ficou mais ou menos nessa região e o Pedro Francisco Pinto foi mais para frente aqui no Rio Batalha e tomou uma grande porção de terra
do lado ali onde todo mundo conhece como Ponte do Cedro. Depois disso, no ano de 1850, veio a grande expedição com mais de 1.000 homens do famoso e famigerado José Teodório de Souza. José Teodório de Souza, também conhecido como Obscuro Lavrador, foi o maior grileiro de terras e o maior matador de indígenas de todos os tempos aqui na nossa região. Aí o José Teodório de Souza trouxe um monte de gente e foi pegando terras. Ele saiu de Botucatu e foi pegando terra até chegar aqui. Ele é o fundador de São Pedro do Turvo, aqui perto, né? E ele foi para lá. E aqui ele deixou outros companheiros dele para fazer aqueles grilos articulados, né? Existia uma lei, a partir de 1850, que dizia que todas as terras de floresta que estavam soltas aí nesse mundão afora eram agora do Estado. E quem quisesse tê-las tinha que comprá-las. Mas, se a pessoa provasse que ela já estava aqui antes de 1850, a terra era dela. E aí começou as grilagens de terra, né? Por que chama grilo? Porque para provar que ele já estava aqui nessa terra antes de 1850, ele tinha que ir no cartório apresentar um papel velho, envelhecido pelo tempo. Pô, eu já estou há 30 anos lá, a terra é minha. Então eles forjavam papéis, falava que eu comprei do meu amigo fulano aqui, que comprou do outro, que comprou do outro, que já estava aqui em 1830. E o documento original tinha que estar velho. Então eles enfiavam o documento dentro de uma caixa ou de uma gaveta com os grilos. E os grilos faziam suas fezes no papel, o papel ficava todo amarelado. Os grilos também comiam os cantos do papel. Então, quando tirava o papel de dentro da gaveta, o papel já estava mole, cheio das marcas das patinhas, das comidas, tudo corroído. E quando chegava no cartório lá em Botucatu para registrar a terra, o cartorário acreditava, realmente, esse cara já estava aí, já faz uns 30 anos, porque esse papel aqui é muito velho, por isso que chama grilo. A vida desses primeiros pioneiros que chegaram aqui não era muito fácil não, apesar deles enfrentarem os caigangues e expulsarem os caigangues sempre mais para oeste, para o lado de cá de Piratininga, os indígenas costumavam a voltar para se vingar, para tentar retomar a terra que eles tinham antes. Um dos que se deu muito mal com os indígenas caigangue foi o coitado do Pedro Francisco Pinto, que descobriu lá com seu amigo Sebastião Pereira a nascente do Rio Batalha lá em Agudos, né? E veio percorrendo tudo isso aqui e se estabeleceu lá onde é conhecido como Ponte do Cedro. Ali, em 1852, os indígenas voltaram e todo mundo avisou, Pedro, sai daí, Pedro, sai daí. Ele falou, não, vou defender minha propriedade. Ele mandou a família embora, a família conseguiu fugir subindo pelo morro e os indígenas chegaram e trucidaram Pedro Francisco Pinto, trazendo o terror. Bom, se vocês olharem aí para o Rio Batalha hoje, vocês vão achar até que ele tá meio cheio, né? Meio cheio, meio fundo. Nada que se compare ao passado, viu? Porque se você olhar para essa foto que a gente vai pôr aí, ó, essa aí, ó, de 1933, você vê que até as aulas de educação física de Piratininga eram feitas aqui, né? E era muito mais fundo. Mas até que ele tá com bastante água porque choveu no último ano, mais do que o normal, né? A gente teve o Laninha ao invés do El Niño. E nós vamos encerrar o programa de hoje, né, torcendo para que o poder público encare a questão aqui da área de proteção ambiental do Rio Batalha e que o Rio Batalha tenha água e tenha história para contar para todos os bauruenses ainda por muitas décadas e muitos séculos. Eu encerro aqui com meu amigo Tobias III, né, que é o criador e o diretor da escola de samba 1º de Agosto, é um cara que vive também de história, né? O carnaval e o samba é história também, né? Pura, história pura, a diversidade, a riqueza do nosso país. E no nosso caso, sempre gostamos de nos debruçar sobre a história local, porque nós precisamos falar desses assuntos, né, Luiz, que são extremamente relevantes, pertinentes. E apesar deles serem históricos, eles são muito atuais, como é o caso dessa questão pluvial aqui de Bauru, não só do Batalha, que batalha pela própria vida, que é um desenvolvimento que nós vamos fazer no nosso próximo enredo, porque Bauru precisa disso. Eu estou numa área diretamente afetada
pela falta d'água, né? Eu e outros 40% da população da cidade. Qual que é o seu bairro lá? Eu moro ali no Jardim Ferraz, próximo da Praça da Hípica, do Recinto de Exposições. Então, assim, nós já chegamos a passar 8, 10 meses em regime de racionamento de água num ano inteiro. É muito tempo. Exatamente. Pessoal, gostaram do nosso programa de hoje? Sigam a gente no nosso canal do YouTube do Que Cidade é Essa? Também tem no Instagram, também tem no Facebook. Também temos o nosso site Que Cidade é Essa agora, que na verdade é um portal com tudo de história que você pode imaginar, com textos. Tem até podcast no Spotify. Que Cidade é Essa? Siga a gente lá e vamos no carnaval aqui, ó. Vamos ver a 1º de agosto falar sobre as águas de Bauru. Que cidade é essa? Viva Bauru! E viva Piratininga também!